marca uma reunião com você mesmo. Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta. Eu sou a Flávia Erkenhoff, sou uma das fundadoras do Papo e também sou chefe confeiteira na Molate Confeitaria. E, como vocês já sabem, quem ainda não conhece, o Papo de Quinta é um grupo de mulheres jovens, empreendedoras e que para a gente fomentar a liderança feminina aqui no nosso estado. E hoje estamos com uma convidada mais do que especial, que já esteve em outro encontro junto com a gente, porque quando a gente fala de negócio, a gente fala de liderança feminina, o nome capixaba que vem na nossa mente é de Simone Cape. Então, muito obrigada por estar aqui e aceitar mais uma vez o nosso convite. Obrigada, Flávia. Obrigada, Papo de Quinta. Já tive com vocês, acho que foi durante a pandemia, não me lembro se 21 ou 22, né? Foi mesmo. A gente perdeu um pouco a noção aí do tempo. E foi muito bacana, muito interessante a gente ver um grupo, né, de jovens, né, empreendedoras aí. O que eu fui um dia, só não sou mais jovem, mas continuo empreendedora. E, enfim, essa reunião, essa união de vocês é muito bacana. E estou aqui a contribuir, a gente trocar uma ideia, bater um papo, que eu passei o que eu passo, né, e vamos lá. Feliz. Hoje, dispensa a é incrível, é incrível. Por mais que seja formada em Direito, com o MBA e tudo mais, assim, mas eu acho que o que mais enche, que todo mundo sabe, é realmente a sua trajetória profissional, né? Que é, enfim, incrível. Então, vamos pelo começo, né? Como que foi chegar até a Simone Cape, que é hoje? Então, como que foi esse início até como você está hoje? Vamos lá. Eu assim, nasci numa família muito estável, né? A união, meu pai, minha mãe, a nossa família, o entorno como um todo. E a gente sempre foi uma família de empresária, digamos assim, né? Sempre atuando na vida empresarial. Meu pai, no início da vida, foi cobrador, motorista, mecânico. E aí, à medida que ia subindo e depois as coisas foram crescendo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo, falar aqui na frente, aqui na ponta, né, anos depois, a gente tem que falar de trabalho, né? Trabalho e disciplina, porque nada cai do céu. Eu não acredito nesses tiros curtos muito grandes. Não acredito, você vai ter um ou outro, né? Claro que você vai ter coisas maravilhosas de pessoas e tal, casos aí mundiais, casos nacionais, mas nós estamos digamos assim, na vala comum, né? Nós estamos aqui, somos pessoas comuns. E tudo é construído com muito trabalho e muito suor. Então, voltando nessa Simone lá de trás, então eu tive uma infância muito estável, uma adolescência. E lá, aí vamos dizer, uns 12 anos, começou uma coisa na minha vida que eu acho que foi decisiva para tudo, e continua sendo, que eu comecei a me interessar em fazer esportes, né? E aí eu jogava vôlei, aí depois eu virei da seleção capixaba de vôlei, eu comecei a fazer windsurf, eu cheguei a ser vice-campeão brasileiro de windsurf, jogava tênis, jogava isso, e eu adoro esporte até hoje, é uma coisa que me deixa... Continua sendo atleta, né? Continua atleta, sim, né? Frase, tem dia que a gente não vai. Hoje eu jogo golfe. A gente vê, justamente, o golfe em si, você juntou tudo isso, né? Porque é a estratégia, a jogada, e cada eu vez... acho que é o ápice, assim, muitas pessoas não conhecem o jogo, digo, o golfe é parado. Não, é um negócio, é o esporte, até o meu filho falou, mãe, é o esporte com bola mais difícil que existe, né? Então, o tempo todo você pratica justamente a estratégia, a tomada de decisão, a execução, né? Então, assim, voltando lá, então, como eu acho que eu me alinhei com o esporte na minha vida desde muito nova, eu acabei criando o quê? Disciplina, resiliência, né? Humildade, porque humildade hoje você ganha, amanhã você perde, hoje você é alguma coisa, amanhã você não é nada, né? Essa disciplina de você ter que ir lá e repetir, treinar e fazer e aguentar, a resiliência para os momentos, né, difíceis, não se inebriar com os momentos bons. Então Porque você não acha que foi nesse momento também que você foi aprendendo, porque quando você é atleta, né, você tá lá jogando, você também não ganha sempre. Não. E aí você aprende também a perder, não é esse momento também que você
tira essas lições aprendidas para fazer o tempo todo, diferente depois? Exatamente, eu não tenho dúvida, né? Você nunca tá na sua zona de conforto, você tem que estar sempre ali. Porque o seu adversário é sempre novo, sempre né? novo e, no fundo, talvez às vezes seja você mesmo todo dia, né? Então eu cresci com essa coisa. Eu sempre tive até um espírito de liderança grande, acho que natural. Nesse ponto eu puxei do meu pai, que ele também tinha muito isso. Então, assim, eu jogava bola, eu era capitã do time. Chegava na escola, eu era não sei o quê. Eu sou libriana. Eu sou equilibrada, eu tento, meu marido falou, você sempre tenta, eu sempre tento o consenso, eu sempre tento conversar, mas também que se tiver que brigar... Também tem uma via mais conciliadora, né? Tem, então assim, eu tento, sabe, eu quero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja unido, que em casa, por exemplo, que os filhos estejam tudo ok e tal. Eu busco sempre muito isso, né? Mas se não der também, nós vamos à luta de outra maneira. Mas enfim, então, eu acho que isso foi um marco na minha vida. Aí eu fui estudar Direito, não tinha nada a ver, não sei de onde que eu tirei aquilo. Eu me lembro, assim, às vezes voltando atrás, eu nunca tive um momento na minha vida, assim, de muita de dúvida, de ficar meio perdido e tal. Aí eu lembro que foi pré-vestibular, naquela fase ali, eu acho que uns 15, 16 anos, né? Acho que entrei na faculdade com 16, final de 16, por aí, 17, bem nova. Mas eu fiquei um momento, meu Deus, o que eu vou estudar? Vou fazer o quê? O que eu vou tal? O que eu vou ser? Eu ficava de tarde, chegava do colégio, né, da coisa, e ficava pensando naquilo. Aí fui estudar Direito, porque eu achava que bacana. Não tinha um advogado na minha família, não tinha nada, não tinha nada com Direito. Hoje até eu sou casada com um advogado, vivo bastante o mundo jurídico e faço disso, mas foi bem depois. E acabei estudando Direito. Fiz uma bela faculdade, né? Passei até na PUC na época no Rio, passei na UFES, acabei optando por ficar na UFES. Foi bom também, a UFES é uma bela faculdade à época. E aí, quando eu estava prestes a chegar a estagiar, assim, na área jurídica, um pouco e tal, quando eu estava prestes a formar, ou me formando logo, a minha irmã me chamou, a gente tinha lojas, né, franquias e tal, comércio, e perguntou se eu não queria ser sócia dela, porque ela tinha que fazer mais investimento e tal, e assim, meio que papai já tinha ajudado ela, agora eu estava na minha vez, então ela também viu ali uma oportunidade, né, de falar, opa. E eu falei, eu lembro que eu sempre pensava assim, meu Deus, um dia eu vou ser independente, minha independência financeira, eu era louca para encontrar aquilo, e porque eu corria campeonatos de vela, de windsurf, então tinha muitas viagens, tinha que comprar equipamento, trocar vela, e eu falava, meu Deus, papai, né, lutando aí, trabalhando tanto, a gente com a família grande, eu tinha que pedir uma coisa. Então eu pensava, uma hora eu quero logo minha independência financeira. Já estava como seu objetivo, né? Já estava colocando essa meta para você. Exatamente. Aí quando minha irmã chamou, não pensei duas vezes, falei, opa, vou trabalhar a beça, vou ter minha... E fomos e tivemos ali uma trajetória. Rapidamente eu tive minha independência financeira com 28 anos. 28 anos. Eu já tinha 3 filhos, as meninas, né? Então foi uma atrás da outra, são 3 meninas num espaço aí de 4 anos e meio. Bom, e aí trabalhei talvez uns 10 anos nessa área de... uns 9 anos por essa área de comércio, franquia e tal. Mas desculpa, era comércio de quê? De roupa, franquias. A gente teve a Zump, a Aqualung, Reinaldo Lourenço, mas a Zump era muito famosa na época, né? Sim. E eu sempre mais na área financeira, administrativa. Minha cabeça... É engraçado que eu sou formada em Direito, eu sou economista frustrada, porque eu amo economia. Estamos até aqui... Colocou o filho, então, para fazer essa parte do... Na base da FUCAP, pois é. Estamos aqui até hoje aqui no hub da FUCAP, gravando aqui, que é uma bela instituição. Meu filho, graças a Deus, com muito orgulho, está estudando aqui. Economia, está me fazendo a economia que você gostaria. Isso aí, eu brinco. Mas, enfim, então minha cabeça sempre foi mais para a área de financeira e administrativa e tal, sempre gestão, sempre gostei disso, né? E o Direito, depois abandonei, não segui carreira, mas é uma faculdade, um aprendizado que você nunca perde, porque eu brinco e falo que eu leio contrato igual um advogado mesmo, eu consigo ter uma boa, assim, navego bem nisso aí, eu acho que é importante também para os negócios, né, para a gente. E, enfim, aí depois meu pai faleceu, a gente teve que assumir os negócios. Que aí já foi que mudou o ramo, que foi para a parte de viação. Exatamente, foi aí eu entrei na área de transporte, efetivamente,
E logo assim, no ano, e logo depois eu saí das lojas, a gente acabou até fechando, depois minha irmã continuou mais um tempo com outras pessoas, mas eu saí e fui, então, estar nesse negócio que o meu pai tinha deixado, né? Ele tinha falecido. Me juntei lá com o executivo principal do grupo nosso e toquei, aprendi muito. Falei, poxa, eu vou aprender esse negócio, um negócio tal. Gostei, porque eu tenho uma coisa, Flávia, que eu acho assim, eu tenho vários defeitos, mas eu tenho eu acho que eu tenho pode-se dizer uma qualidade, eu gosto de trabalhar. Assim, eu gosto da minha rotina, eu gosto da minha vida. Eu acho que isso é muito importante. Tem gente que você vê que ela vai trabalhar praguejando, ela está sempre reclamando, ela acorda... Ela já acorda, já não tanto no ânimo. Eu acho que quando a gente empreende, a gente fala muito isso no Papo de Quinta, né? Com o empreendedorismo, até a gente estava falando sobre ser um espaço muito solitário, mas você acordar com essa paixão e com esse brilho no olho faz total diferença, porque você coloca a sua energia naquilo, né? Então você quer ver aquilo dar certo. E seja lá o que você faça, não importa. Independente você pode da profissão, ter uma portinha de alguma coisa, você pode ter uma coisa grande, você pode... Diversos ramos, né? O meu marido sempre tem uma frase que ele fala assim, nada vence a força do trabalho, né? Você vai ali, talvez ali você vai dar um ajuste para cá, um ajuste para lá. Então, assim, eu gosto da minha rotina. Eu acordo e falo, que esporte que eu vou fazer hoje? Assim, hoje tá bom para isso, ou tá bom para pedalar, ou tá bom para jogar golfe, hoje eu tô mais apertado, eu vou na academia mesmo e tal. E depois eu vou trabalhar. E quando eu vou trabalhar, então de manhã normalmente eu acordo, leio. Esse é seu momento? Então, o início da manhã é esse momento que você tira para você? Assim, eu acordo, eu leio 1 hora. Eu tenho que ler 1 hora. Eu dou uma passada, leio alguma outra coisa fora ali do trabalho, mas eu gosto muito de... Agora mesmo eu tô lendo a do Warren Buffett, que é de 900 páginas. Eu tô na 500 e o negócio mas é boa demais. E leio daquela geral, né, nas notícias e tal, também jornais, valor, não sei o quê. E depois eu vou fazer esporte. Aí depois, chego em casa e tal, vou trabalhar. Aí que eu vou trabalhar, aí não tem hora, eu almoço normalmente onde eu estiver, seja ou na rua, ou em alguma empresa e tal. Enfim, e aí a rotina, né? Porque sabe o que no final do dia a gente é? A gente é uma fábrica de resolver problema, tá? Resolve problema o dia inteiro. E toma as decisões também, desde a hora que você acorda. Como você falou, vou fazer qual exercício hoje, o que eu vou fazer hoje? Exatamente, né? Então, você vai seguindo. Assim, eu sempre tive também uma coisa na vida que é o seguinte, eu acordo para ser feliz, entendeu? Se eu não estiver feliz, eu vou tentar detectar aquilo ali, né? Não é que eu seja feliz o tempo todo, né? Que a minha vida seja nenhuma maravilha tão diferente das outras pessoas, mas se tem uma coisa que não tá boa, eu tento fazer um recorte ali, poxa, o que não tá bacana? Onde que não tá legal? E chega uma hora que a gente interage com tanta gente, com tanto negócio, muito sócio, muita empresa, muita coisa. E às vezes você tem um desagrado aqui, e tem coisas que você pessoas, tem que... né? Lidar com pessoas. Exatamente, lidar com pessoas. Porque no final da conta, as coisas estão as pessoas, né? Mas se não tiver, eu vou tentar ver como é que eu faço para mudar aquilo, sabe? Qual que é o plano? E se eu posso mudar? Né? Meu pai falava, tem coisas que você administra e tem coisas que você resolve, né? E tem coisas pouquíssimas você não resolve, né? Doença sem cura e morte, isso aí você não tem jeito. O resto ou você vai administrar, algumas coisas a gente tem que administrar, a gente tem que entender isso. A vida não é como a gente imagina, a vida não é como a gente sonha e a gente quer, né? Você tem um contexto, né? Claro que as suas atitudes, o que você faz, como você reage, isso vai definir muita coisa, mas você tem um contexto ali. E tem coisas que você resolve, pega aqui e sai resolvendo. Decisões duras, difíceis, né, o tempo todo. Eu lido com isso o dia inteiro, né? Mas aí entra também o meu lado libriano, o meu lado... Por exemplo, vários conselhos de administração que eu participo de todas as empresas que eu invisto, eu participo dos conselhos. Em todos eu sou a única mulher. Eu acho que é um ponto aqui importante, né? Já que o papo de quinta... Importantíssimo! Porque vemos Simone no meio de muitos homens e em várias empresas, né? Em vários setores. Então, assim, onde estão essas mulheres também? Vamos, assim, estamos aqui, estamos criando para isso. E vamos acreditar, porque
aquele meio frase clichê, mas a gente é quem a gente quiser ser. Nunca em nenhum momento eu pensei se eu sou uma mulher, se eu não sou, sabe? Não tem uma questão de gênero, assim. Você sai para trabalhar, você não é uma mulher, você é uma pessoa que você está ali fazendo alguma coisa e você tem que ser respeitado. Né? Eu vou até aproveitar esse gancho, porque a gente teve uma pergunta que veio de uma participante nossa, justamente sobre isso. Se você sente que nesse meio feminino, né, você sendo essa única mulher nesse meio tão masculino, se você teve algum conflito, ou porque o que a gente vê muito lá dentro do papo é a gente ter que sempre nos provarmos, assim, não só tecnicamente, mas que nós somos competentes para aquilo, e isso independente da área de atuação. Mas é justamente só pelo gênero. Então, a gente tem muitas que são sócios, né, de escritório, e aí fala assim, ué, cadê o advogado? Sabe? Tipo, eu sou advogada. Eu sou advogada. Claro. Sabe? A gente quer entender isso. Assim, nesse caminho, você passou por alguns problemas ou se você teve essa percepção? Olha só, acho que nunca chegou a ser um problema, mas sim, percepção. Algumas vezes você sente um pouco assim de ainda mais que você começou a trabalhar muito nova, né? Muito nova. Depois hoje eu atuo em mais assim, mais setores, mais, né, enfim, tá mais pulverizada assim, minha atuação. O ramo de transporte é muito machista, né? Feito 99% de homens e tal. E às vezes você ouviu algumas coisas, aí teve uma vez um senhor de 70, quase 80 anos, me falou, aí eu segurei e falei, não, papai me ensinou, mamãe me ensinou a não responder pessoa mais velha e tal, vou fingir que não é. Mas não é comigo. Aquelas, deixa pra lá. Então eu acho que é isso, é você se colocar, igual você falou, cadê o advogado? Não, o advogado sou eu, tá aqui. Então eu brinco que uma mulher, quando ela tá lá, quando ela tá fazendo alguma coisa legal, ela é competente. Sabe por quê? O homem, às vezes, é o filho homem, ou é o homem por natureza que vai estar em tal lugar, é o homem que vai estar dirigindo um ônibus. Ontem até eu passei assim, aí eu vi, era até da minha empresa, um ônibus enorme, e tinha uma mulher dirigindo um daquele... tipo acoplado? Articulado. Né? Aí até levei um susto. Caramba, uma mulher toda de batom, toda bonitinha, olhei assim, dei um sorrisinho pra ela, deu pra mim. Então, assim, o que você esperava ali? Que fosse um homem, um bronco lá, dirigindo aquele ônibus cheio de gente. E era uma mulher fazendo lindamente o trabalho dela. Então, quando uma mulher está fazendo alguma coisa, é porque ela já é boa. Você vê, né, a nível político, a nível assim, de grandes empresas e tal. Então, cara, mulher, a gente tem um valor incrível, né? Eu brinco que a gente é o eixo, assim, né? Essa capacidade que você tem de... Você está em casa, assim. Você é casada ainda? Então, eu sou solteira. Então, assim, em casa é a mulher que ela quer... Como fosse aquela... Eu brinco que é a amálgama, né? Ela que une aquilo tudo ali, sabe? E meu marido, ele chega, muito... gente boa, brinca, simpática, tal. Mas na hora de manhã, que ele toma o banho, faz a barba, bota o terno, ele parece que ele tira uma reta e... acho que ele só já vai pensando nas coisas dele, só enxerga aquilo. E a Simone fica para trás. E tem que falar com os funcionários, tem que isso, que tem um cachorro, que tem um filho, que tem não sei o quê, que tem total, que tá um vazamento lá na piscina. Mas a mulher, ela sempre foi esse centro, assim, esse coração dentro das casas, né? Certo. Eu acho que, independente se essa mulher, ela é no lar, na função, né, de mãe e tudo mais, ou se ela também tem essas triplas jornadas, sendo empresária, sendo atleta, sendo tudo isso, eu acho que a mulher, ela sempre foi esse laço. Eu vejo também, por exemplo, agora que a gente teve essa parte da política, assim, o poder de decisão, assim, a influência da mulher na casa, como que ela influencia a opinião do restante. Então, assim, sempre a opinião da mulher é muito dentro da família, principalmente, né? Pois é. E aí, quando você vai ver o que eu tô falando, a mulher é como se ela treina todo dia, e o dia todo, porque essas pequenas coisas, aparentemente, né, pequenas, né? Mas essas coisas que essa capacidade que a gente tem, que é diferente do homem mesmo, de fazer várias coisas, né? Isso te dá aí eu acho que isso pode te dar um salto e uma capacidade que aí, ok, você vai ter que vir aqui, quem que eu quero ser? Eu quero ser um profissional de mercado? Eu quero ser isso? Eu acho, quero dar um salto lá na frente, talvez a gente vai falar depois disso, que a gente tem falado também muito de
aí muito rede social, as pessoas vivendo uma vida que não é exatamente a vida delas. Eu vejo, às vezes, eu não sou grande afeta, mas eu navego um pouco ali, e você vê assim, a pessoa ela não sabe se ela é uma mulherzinha, se ela tem hora que ela quer se botar como ela é uma super profissional, a brava. top, a brava, tem hora que ela quer ser tal, tem hora que ela quer ser modelo, tem hora que ela... Olha, você tem que ver, desculpa, assim, que personagem que você é, quem que você é, né, na sua, assim... Mas você não acha que é porque isso tá... Hoje as coisas estão tão superficiais e tão, assim, numa esfera rasa e que aí as pessoas se perdem um pouco então, nesse mundo de tanta informação que a gente está vivendo? Porque aí você literalmente nem sabe quem você é. Eu concordo exatamente isso. Isso está trazendo uma espuma, assim, digamos assim, que está ali. Aí a pessoa se perde um pouco. Então, eu como profissional que trabalho num mundo duro, num mundo real, que lido com uma opção de coisas boas, mas muitas coisas difíceis, todos os dias. Quando eu vejo um profissional desde o outro lado, que a pessoa não sabe se ela é frufru, se ela é isso, se ela é séria, se ela é fatal, se ela é modelo, se ela não sei o quê, e ela mistura isso tudo em como ela se divulga, entre aspas, como ela se expõe, eu aqui do lado de cá, do meu lado, eu olho e falo, talvez eu não respeite tanto. Quem que é mais centrado? Né? Quem que está mais assim, mais focado? Não é para você não ter graça na vida, não é para você não ter leveza, mas é uma leveza que ela tem que vir acessória se você quer se colocar como uma profissional. Se o seu carimbo, sabe, é ser uma profissional de tal área, seja lá o que você está fazendo, eu acho que esse frufru ele tem que ser um pouco menor, né? Tem que ser mais leve e você cuidar. Para você assim, eu estou certo, eu estou errado? Não, mas eu enxergo um pouco assim. Quando eu vejo uma pessoa muito espalhada, muita coisa, eu já... não sei se é tão... Mas, enfim, então a gente voltando, eu acho que a colega aí perguntou, mas nunca um preconceito, e nunca assim, sempre nem olhei, nunca coloquei isso na mesa, olha, você me respeita que eu sou mulher, não, trato como se, porque ali eu não sou uma mulher, eu sou uma pessoa. E muitas vezes como uma gestora, né? Uma gestora, só que aí, em contrapartida, é o que eu falo assim, eu estudei muito, eu sou muito preparada, eu passei de tudo que você sonhar na vida. Eu tenho um certo track record assim, de algumas coisas e tal. Então, é difícil alguém vir te desmerecer ou não te respeitar por você ser uma mulher. E não tem que ter mais isso hoje no mundo, né? Eu acho isso um absurdo, assim. Um dos nossos valores aqui no Papo de Quinta que a gente coloca como liderança é justamente esse, para que um dia a gente não precise mais falar sobre liderança feminina. Isso. A gente vai falar sobre liderança. Então, esse também é um dos nossos valores aqui dentro. E aí, o que eu quero tomar o gancho das nossas conversas com a entrada agora, acho que, da trajetória, né, que você veio nas empresas, no mercado, que essas mulheres, como você colocou, da motorista, as mulheres que estão agora ocupando esses novos espaços, você percebe com que essa habilidade, né, nata que a mulher tem de ver esse macro. E hoje a gente, principalmente nesse pós-pandemia, né, as relações ficam mais humanas nas empresas. Você percebe que a entrada da mulher como gestora está mudando isso dentro do mercado? Acho que sim, exatamente. Eu acho que a gente traz um pouco de soft skills, assim, a gente traz uma coisa mais humana, de às vezes você olhar uma coisa, né, e dar um valor para uma coisa que às vezes os caras, mesmo bons profissionais, não percebam, né? E ao mesmo, só que você não tem que esquecer que você tem que ser duro e você tem que ser, por exemplo, no caso meu, assim, como empresário, você tem que ser pró-empresa, você tem que ser dura, você tem que ser as coisas, mas, peraí, também você pode ser humano. Eu não posso chegar lá na minha empresa e mudar o salário de um monte de gente porque eu acho que ganha pouco, porque às vezes não cabe no negócio, ou não cabe lá. Mas eu posso reconhecer que aquelas pessoas, poxa, tem um salário que poderia ser mais... aí eu tô falando, né, quando a gente vai para um nível mais assim... Mas assim, às vezes você não conhece, mas eu reconheço aquilo. Poxa, fora isso, o que eu posso fazer para melhorar a vida daquelas pessoas? Será que eu posso ter algum outro tipo de atitude aqui, né? Será que a gente pode fazer as coisas de outra maneira e tal? Então, eu acho que a gente tem esse olhar mais suave e mais bacana e faz muito bem. Por exemplo, todos os conselhos que eu acabo muitas vezes sendo um eixo ali diferente, assim, da gente fazer essa liga, da gente tentar, hora que
que tem alguma coisa, você tenta botar um pano. Tem hora que eu que esquento também, claro, tenho fama aí até de ser brava e tudo, mas assim, eu acho que eu sou sempre um elemento assim, diferente ali, sabe? Mas você acha que você é assim, do que você coloca como brava, por você ter que impor a sua opinião na situação que você tá? Eu já estou te perguntando isso porque a gente também fez um podcast aqui com a minha mãe, principalmente. E minha mãe criou a primeira empresa de pesquisa aqui do estado. Rita. E ela sempre colocou assim, como que ela teve que mudar também a forma dela de agir e falar para ela ter esse respeito no meio. Claro, né? Também a gente tá falando de 40 anos de história. Mas você teve também que mudar essa postura, porque hoje as meninas dentro do papo também a gente fala sobre isso, né? Como a gente mudou nosso jeito de vestir, ou de como que a gente fala, até pra gente ter esse respeito. E não numa questão de ser arrogante, né? Porque aí coloca essa mulher como arrogante quando ela se posiciona. Isso. Mas não é isso, era uma questão de autoridade no cargo que ela exerce. Eu acho que vem mudando isso, mas ao longo que você discorreu, me veio uma coisa em mente, assim, que eu percebo. Talvez o que eu sinta mais diferente no posicionamento das mulheres, quando você está mais não vamos dizer num nível mais assim, é se posicionar. O que eu vejo muitas mulheres, elas não se posicionam. Elas querem falar uma coisa, elas não vou falar, não tem coragem de falar. Sentem acuadas. Não tem coragem de colocar. Ou tem, assim, 9 homens numa mesa e você de mulher, ou você tá numa... Não sei se é a única mulher, mas enfim. Aí tá um monte de gente falando aquela discussão, ou posicionamentos mais difíceis. Você não, melhor ficar quieta. Aí sua cabeça tá assim, você quer colocar, você tá igual uma máquina ali, doido, igual um cavalo doido pra correr. Não, mas aí alguém... Aí fechou aquela discussão, foi pra outra, você ficou... não tive oportunidade. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito. A falta não é justamente de capacidade. Claro que é mesmo, pelo contrário, as mulheres às vezes estudam mais até, né? São muito... As pesquisas mostram isso, né? Isso, as mulheres são até tecnicamente mais preparadas. Isso, exatamente. Mas é um não mesmo se posicionar, sabe? Se ficar mais assim... meio que segundo plano, se contentar com segundo plano e tal. E vem cá, ninguém tem que pedir para eu falar, não. Eu chego lá, levanto a mão e falo, né? Desde a aula, eu sempre tive um negócio, sentava na primeira fila, mas sentava, não entendi. Não entendi. Por favor, você me explica. Pode estar com quem for no mundo, pode estar com Joe Biden. Senhor presidente, não estou entendendo. Por que isso? Por que é assim? Por que é aquilo? Então, eu acho que é falar, é botar para fora. Agora, quando você bota para fora, também você tem que estar preparado. Você não vai botar para fora do contexto, né? Mas eu acho que vai muito por aí. Sabe? Então, vamos voltar agora um pouco dessa trajetória. Que você entrou aí com o falecimento do seu pai, entrou na gestão da empresa com viação. E aí você fica quanto tempo na empresa familiar? Aí eu fico uns 5, 6 anos nessa empresa com a minha família. Depois eu começo a me sentir que eu não estou muito feliz, vem a questão da felicidade. E eu acho que eu me senti madura, um pouco mais madura, mais segura. Eu tinha 34 anos, por aí. E eu achei que eu tinha que dar uma outra guinada na minha vida. Foi quando eu preferi ter a minha vida empresarial um pouco mais solo, né? Estou lá também com a família por causa da minha mãe e tudo. Mas eu falei, não, eu quero seguir uma carreira solo. E aí o mundo quase acabou, porque, como que você vai... Mas não acabou, porque continua. E eu fui atrás do meu sonho, da minha vontade, da minha felicidade. Eu acho que isso acontece em qualquer empresa familiar. É verdade. Porque eu também voltei para fazer a sucessão familiar e eu estudei em São Paulo, na PUC também. E quando eu voltei e vi que não era o que eu sonhava, foi também assim... Aquele choque, né? Mas como assim? Você foi se preparar para isso? Isso, Aí mas não é o que eu sonho. Exatamente. E eu acho que eu preciso correr atrás disso. Não, 100%, né? A gente tem que correr atrás do sonho da gente. Então, quando eu fui uns 5, 6 anos ali, eu vi que tal. Aí eu faço esse movimento e aí vou ter carreira solo, né? Com outras sociedades, outras empresas. E depois, mais solo ainda, depois de um tempo, mais uns 5 anos,
quando eu vou ter um negócio só meu e depois mais para frente eu crio a Lion, né? Em 2016, em janeiro de 2016, estava num outro momento de vida, meu filho era pequeno, eu falei, gente, não levei esse menino no colégio, não, sabe, direito, não vi esse menino crescer, as meninas já estavam mais encaminhadas, eu senti-se um pouco cansada, eu acho que era um momento, falei, pô, agora... Eu sempre tive essa muita... Assim, eu sou uma pessoa que eu vejo um negócio, eu já começo, minha cabeça começa a pensar, eu sou mais multifacetada, assim, eu não sou uma pessoa só de um setor só, de uma coisa só. E aí, quando eu vejo dou uma, vamos dizer, mais 360, assim, eu falei, poxa, eu gosto disso, gosto daquilo, deixa eu tentar fazer uma coisa. Aí, assim, meu marido, ele é advogado empresarial, mas ele tem uma visão muito assim, a gente conversa bastante, claro que aquilo que a gente falava antes da gravação, a decisão é 100% solitária, ela é sua, você pode ouvir 1000 pessoas. Aliás, ele já me deu vários conselhos que eu falei, muito obrigado. Fui lá e fiz exatamente o contrário, quase matava ele do coração. Mas é isso. E depois, não, te apoio, né, já que você decidiu assim. Então, aí eu criei a Lion e comecei a fazer, poxa, deixa eu ver aqui. E aí, quando surgiu no mercado... Essa mudança de chave para Lion, que foi quando você percebeu, né? Que você colocou que você queria também um pouco de mais tempo, né? Com a família, com a sua vida, né? Isso, foi esse momento também de buscar essa felicidade ou também, ao mesmo tempo, de mudar um pouco o ramo que você já atuava, assim, há muitos anos, né? Que era o ramo da aviação. Foi sim. Lá é muito pesado, é muito difícil. E aí teve um pouco, exatamente, de abrir mais para outras coisas e também de buscar um pouco mais de qualidade de vida, né? Embora eu sempre tive qualidade de vida, porque sempre teve, eu brinco que é as minhas caixinhas, né? A caixinha da Simone, uma vez um amigo falou, não sei o que e tal, marca uma reunião com você mesmo. Todo dia você tem que marcar uma reunião com você mesmo, porque a gente tem 1000 coisas a fazer, reuniões o dia todo. E você já falou com você? Você já se cuidou? Você já... fez o que você gosta? Então, eu acho que eu tive isso a vida inteira. Todo dia eu tenho uma reunião comigo mesmo. Você mesmo, eu gostei da dica de ouro, gente, por favor. Todo dia eu tenho uma reunião comigo mesmo. Normalmente a minha é de manhã, onde eu me reenergizo aí e tal. Então acho que foi a minha felicidade, novamente essa guinada buscando mais felicidade, mais qualidade de vida e também mudando um pouco de setor. E aí quando comecei a olhar um negócio, olhar outro, e aí aquilo vai no mercado, né? A Simone tá lá, tá. A gente tem acho que é o maior valor que a gente carrega, né? Eu, pelo menos, disparado. Eu acho que é a minha credibilidade, acho que lealdade, né? As pessoas poderem confiar em você. Eu acho que isso é muito bacana, você passar ao outro, né, ao interlocutor que você está tendo, seja num negócio, seja uma pessoa, seja qualquer coisa que você esteja fazendo, confiança, né? Isso é muito importante e eu consigo fazer isso porque eu tenho isso na minha base, nos meus valores, isso é muito, muito enraizado, né? Então, dessa maneira, isso, quer dizer, corre no mercado, a gente não estava vendo coisas fora também, era mais aqui, e com uma proposta um pouco meio de tipo de venture capital mesmo. Eu tive algumas startups que eu investi, então era você pegar uma empresa e tentar, poxa, dentro da minha competência que eu pudesse ajudar, né, enfim, levar ali de mais valores, de criar valor para aquela empresa. Então, uma empresa que vale X, você tentar levar ela, né, a valer 3, 4 vezes mais, e depois lá na frente você ter uma saída ou continuar com ela. Então, meio que eu desenhei mais ou menos uma tese, né, para isso. Não queria ser gestora de nada, porque você pode ser sócia, você pode estar envolvido em 10, 20, 30 negócios, mas você só pode gerir um. Não queira tentar gerir 1, 2, 3 negócios, porque não vai dar certo, alguma coisa vai ficar pelo caminho. Então, a dica você ficar como gestora, como uma empresa, e aí como se fosse num conselho de outras também. De outras. Ou não ficar como gestora de nenhuma. E fica só como conselheira. E fica só como conselheira. Só que é um conselho ativo, né? Você trabalha pra caramba pra exemplo. Não, ser conselho não tira a parte do trabalho. Não, então, não você faz ser um isso. investidor, você ser investidor, acionista, passa o conselho, ser ativo, só que ali você trabalha também o dia inteiro e tal.
né? E aí, se você tiver que gerir uma dessas empresas, ou uma empresa, que seja uma só. Tô falando, né? Não, isso que você falou, não queira fazer isso. Ah, não, porque eu toco aqui meus negócios, né? Seu negócio de chocolate, mas aí também você vai abrir aqui uma farmácia que você também que vai cuidar. Ah, tem um escritório de advocacia que você vai ser o advogado lá principal. Eu faço 4 coisas ao mesmo tempo. Se alguma coisa você não vai fazer bem feito. E aí, às vezes, se você não fizer isso, você não vai estar sendo honesto com o próprio negócio, com os seus acionistas, com os seus sócios, porque você vai deixando... Eu brinco que a água começa a escorrer pelas mãos, né? Então, foi nessa linha. Eu também brincava, falei, só vou também ser sócio de quem eu quiser, assim, sabe? Foi um momento que você também pode escolher, né? Com quem você quer trabalhar. Exatamente. Chegou um momento que... Eu acho que isso faz parte também da qualidade de vida. Total. Porque você escolhe com quem você tá. Porque o tempo hoje é tão precioso que você tem que escolher. E mesmo escolhendo, Flávia, muitas vezes eu escolhi, às vezes, que não foi a melhor escolha. Eu vi depois. Mas aí fica como as lições aprendidas da vida, né? Porque se fosse só a parte boa... Não, exatamente. A gente não aprendia tanto. Assim, 90% foram boas. Mas é isso, entendeu? É você escolher com quem você tá. Porque às vezes vem negócios, vem coisas, situações diferentes, e com pessoas que eu falo, não, essa pessoa nem por $1 bilhão eu quero estar com ela, ou eu não quero estar em tal situação. Então, assim, isso é uma coisa que é forte para mim. Eu não vou abrir mão disso, né, de estar numa situação com tal pessoa por causa do dinheiro. Porque no final do dia não é isso que te motiva. O que te motiva é você entrar, você realizar, você fazer, e aí as coisas vão acontecendo. Você percebe, assim, nessa virada, né, com várias empresas e lidando com mercados diferentes, né? Como que você consegue lidar, assim, de investimento de startup para, enfim, de negócios tão diversos e ao mesmo tempo tá tão focada nesse meio? Boa pergunta, ótima pergunta, Flávia. Bom, eu acho que aí você tem que ter uma base boa de conhecimento, né? Você tem que ter... Eu não sou uma pessoa que eu me informo por push de WhatsApp, de Instagram, de WhatsApp. Não é. Porque você tende ali a você só vir para você o que você gosta e o que você acredita. Até o que a gente tá falando, né? Depois começa a aparecer as coisas que a gente tava falando aqui, né? Então, assim, não, é porque tem tal coisa que eu sigo, que eu não sei o quê, que falou, que acha isso. Eu acho que não. Eu acho que aí eu tô indo pra uma curva de tendência única e tal. E não é assim todas as coisas. As coisas são muito... Então, eu me preocupo muito de ter sempre uma base de uma realidade, de um contexto geral, que não é exatamente só a minha visão, o meu negócio e tal, né? Então tem que ter isso. Peraí que eu me perdi um pouco. A origem da pergunta. Se você tá com esse tanto diversos e ao mesmo tempo tá focada então é isso. Nisso. Então, primeira coisa, isso que eu ia falar, você tem que pavimentar uma base mais ampla né, de conhecimento e de troca, assim, que ela serve para tudo. E depois entra a coisa que é uma das coisas mais gostosas, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa de fertilizantes, né? Investida lá, orgânico e orgânico menor, que é a Natufert. Meu Deus, o que eu entendi de agro? O que eu entendi de fertilizante? Hoje eu brinco que eu entendo 1%. Mas eu passei a conhecer, né, muita coisa que eu não conhecia. E aí, mais lá, que é orgânico, tem a sustentabilidade, tem isso, tem aquilo. Então é muito gostoso. Aí você vai numa outra empresa que tem uma outra área completamente diferente e tal. Então, isso, eu adoro isso, sabe? É o novo, é você estar preparado. Como a gente estava falando, por exemplo, de cuidados da mente, a fertilizantes, a aviação, a startups, que é um modelo de negócio diferente, assim, são muitas coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo. Exatamente. A gente tem uma tese lá na saúde, né, que tem saúde mental e tem também hospitais de transição, longa permanência e hospital dia. Temos a Natufert, tem a Apex, que é uma empresa, né, que está assim, um foguete, né, crescendo, que está se tornando um banco de investimento regional, né, vai replicar isso aí em outros lugares do Brasil. Então, ali tem muita intensidade, uma empresa de gente nova, né, turma nova muito boa, muito competente, mas que precisou de vir amadurecendo. Eu sempre estive lá no conselho, desde que eu entrei, então acho que eu tive um papel muito forte assim, de governança, de maturidade, né? E eles trabalhando lá freneticamente, se desenvolvendo.
Então é isso. Então você acaba... Aí eu brinco que, nossa, eu passo por tudo e vejo de tudo e lido com tudo quase todo dia. Eu vi até que no podcast da Laura, falou, minha mãe até se tiver que consertar o ar-condicionado, ela vai... Então, só para deixar claro o que a gente está falando, a Laura Kepp esteve aqui no nosso podcast, então vocês podem acessar aqui na nossa plataforma, no nosso canal, tanto no YouTube como no Spotify. A Laura tem uma ONG, né, que é a Alveare, que é voltada para o atendimento da mulher, né, da saúde da mulher. Então é um episódio, fica a dica para vocês assistirem também. E tem aí, falando até puxando do podcast da Laura, você teve algum mentor, alguma mentora nessa caminhada, nessa sua jornada? Porque eu vejo, por exemplo, você falando muito de lições que você teve com seu pai. Né? Mas aí, por incrível que pareça, meu pai morreu eu tinha 28 anos, né? 28 para 29. Então, eu até aproveitei pouco. Eu nunca cheguei a trabalhar diretamente com meu pai. Então, foi muito de uma base mesmo de exemplo, assim, né? Desde nova, de disciplina ali, do trabalho, da ética, dos valores, né? A gente brinca lá na nossa família que, assim, a gente, desde a época do meu avô, não precisava de um contrato, precisava da sua palavra, né? Um contrato que você precisa fazer. Então, assim, a gente carrega isso, é muito forte, né? Mas assim, você falar que você teve um mentor, teve alguém que super te influenciou, eu acho que não tão especial. Tem uns gurus aí, né, mundiais, que a gente gostava e tal, gosta, mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito interessada, assim, em aprender. Eu adoro. Quer dizer, agora eu já estou numa idade que você ir para uma faculdade, você até fazer um curso, um MBA, né, então eu já estou assim, mas eu não me canso de querer aprender. E acordo todo dia sabendo que tem um monte de coisa que eu não sei, que tem um monte de coisa que eu não faço bem, que eu não, sabe, que eu não sou competente aqui ou ali, e tenho outras qualidades, né? Não tem problema nenhum com isso. Até me incomoda pessoas que são super vitoriosas, que nunca tiveram um defeito, nunca tiveram um erro, nunca tiveram uma falha, né? Eu acho que isso não é assim, isso aí é querer esconder dos outros assim um pouco. E não é o caso, a gente está aqui para aprender todo dia e que bom que às vezes você tem pessoas ou mais novas, né, ou diferentes, ou que você trabalha, ou que você está fora, que não sei o quê, e que sabem mais que você pode aprender com elas. Eu super aberta a isso, né, então eu acho que não tive exatamente assim um guru, então foi essa minha, sempre essa vontade de estar sempre aprendendo mesmo e aberta. Totalmente aberta. Eu estou achando ótimo essa questão da Lion e existe a possibilidade, porque quem não quer ter Simone Kepp como mentora, né? como conselheira. A gente tem até meninas que têm startups, né, no Papo de Quinta, e uma vez a gente estava conversando assim, a gente já bateu na porta dela também. Então, como que agora, para quem está começando ou precisa de investimento, está nesse momento assim, quais são os passos para você conseguir essa parte como se fosse da Lion, né? Como que funciona? Assim, eu não tenho exatamente uma organizada, de certa forma, para isso. É mais as pessoas me traem coisas, eu analiso ou não. Mas, assim, se fosse, vamos botar, como você botou nesse universo de startups, ou de pessoas que estão bem no early stage ali, né? Eu gosto, às vezes eu olho alguma coisa, eu dou algum conselho, às vezes não me envolvo, mas dou. Eu acho que, assim, o empreendedor, ele é o grande ativo desses negócios, desses pequenos negócios, que um dia se tornam... O que são grandes negócios? São pequenos negócios que deram certo, que com cresceram, certeza. Né? Claro que hoje... porque eu acho que hoje a gente vê as coisas tão nas redes sociais e tudo mais, que é coisa tudo imediato, e realmente parece que quando você tem uma empresa tipo de sucesso, como se ela não tivesse sido pequena antes. Passado. E aí, como se você já tivesse que ter esse dado certo, tipo... Como se não tivesse muito trabalho envolvido, né? Exatamente. Quando você olha só naquele... O topo, né? Olha aquela pessoa... Nossa, aquele empresário maravilhoso. Igual a gente olha pra você e fala assim... É um empresário de sucesso, mas assim... Olha o trabalho que isso teve. Que a gente fala, quem vê o close não vê o corre, né? Que a gente tá fazendo no dia a dia. É verdade. Então, assim, eu acho que a peça-chave para essas pessoas, quem está coisando, é o empreendedor. Sabe, é o skin on the game mesmo, é você estar ali no negócio.
exemplo, que a gente vê, eu lembro que tinha uma premissa, conforme o negócio que a gente analisava, que é o seguinte: não, o cara tá fazendo negócio, mas ele também tá lá não sei aonde, ele estuda não sei aonde, ele tá fazendo outra coisa, tal. Aí, agora mesmo, tem pouco tempo, eu entrei numa startup, estou investida lá, e, achei super bacana, tinha tudo a ver, eu e mais 3 empresários, não sei o quê, porque a gente tinha uma ponta numa empresa que usava também para desenvolver, para rodar lá enfim, o MVP e tal. Não, a pessoa trabalha o dia inteiro, aí de noite, quando ela chega em casa, 7, 8 horas da noite, ela vai se dedicar 2 horas à startup. Resultado? Não saiu do lugar. Claro. Né? Então, assim, poxa, nós analisamos tudo, tal. Aí foi uma lição, né? Foi uma baita lição. O negócio tinha tudo para bombar, mas não vai. Tem outro também que eu também coloquei que também não deu muito certo. Estamos lá também investidos. Tem outros que foram sucesso, já saí, já tal. Mas por quê? Porque o cara é teimoso. Mas é teimoso de uma teimosia que ninguém aguenta. Porque o empreendedor, você tem que respeitar ele. Eu brinco que o negócio é 80% ele e 20% a gente. Não importa ali o capital, né? Fica, claro, sempre muito mais para ele, menos para quem está o investidor. Mas o business é dele. Ele que tem aquele cheiro. Feeling, né? Cheiro, tipo, é a alma dele. Então eu respeito muito isso. Eu respeito muito. Mas teimosia demais também, né? Dá errado. Então, eu vi os que deram certo, não eram teimosos. Eles tinham convicção, mas eles eram abertos. E tem outros teimosos pra caramba que estão ficando pelo caminho. E ficam. Né? Então, às vezes, a gente erra e paga e perde, mas para consolidar uma tese do que não funciona. Mas você tem uma preferência, assim, agora é curiosidade. Você tem uma preferência de trabalhar em empresas que estão muito nesse início ou que já estão numa maturação, assim, da empresa média? Como que você prefere, assim, de lidar? Já fui mais empolgada com startup, hoje eu estou bem mais fria, né? Hoje eu estou preferindo empresas um pouco mais andadas aí. Estou preferindo um pouco mais, né? Mas, assim, nada que não possa coisar. Mas porque sim, você gasta muito tempo. Às vezes a pessoa está muito descolada de onde ela tem que chegar, né? Para poder ela se tornar, né? Tem um negócio agora que eu estou olhando. Falei, olha, o cara tem um puta valor, mas você está aqui, você vai ter que rodar aqui, andar 3 casas, digamos, grandes, para você estar pronto para o investidor maior. Então, provavelmente a gente vai estar depois levando ele para fazer isso, talvez sim, talvez não, para lá na frente você ter uma outra coisa. Mas agora ele não está preparado, embora ele tenha um negócio já super bacana, de muito tempo, com muito valor. Mas ele está desorganizado para o que ele precisa, para o investidor estratégico. Às vezes eu até falei, né, eu posso até ser um investidor, mas não estratégico nesse caso dele, né, e eu reconheço isso, eu tenho que reconhecer, porque se eu estiver lá, todo mundo quer sucesso, né? Mas a gente tem que te preparar lá na frente para o estratégico, você não está preparado. Né? Aí conversei, poxa, obrigada, porque às vezes você fala coisas para a pessoa que ninguém falou. Não pode sentar na minha frente e só falar que é bonito, que é bacana. Né? Você tem, vou te falar que tem um monte de coisa bacana, mas agora vamos falar das coisas que não são legais, né? E muitos estão abertos a ouvir isso, absorvem isso e dão uma guinada. E outros não, acho que, ok, obrigada, mas eu tenho convicção. E eu tenho visto eles ficarem mais pelo caminho. Mas realmente, são muitas experiências, muitas trocas, né? Até porque agora, com a questão do investimento, até como você falou das startups e da maturidade, você também lida com a idade, né? Muito diferente, né? As startups que vêm com um pique diferente, né? Do mercado tradicional. E aí, uma pergunta que eu queria te fazer como que você enxerga esse mercado capixaba hoje? Porque eu acho que, pelo menos, eu também sou nova, né? Mas eu percebo que, pelo menos nos últimos 10 anos, o mercado capixaba, assim, tá deslanchando, né? Como empresas, realmente, que estão dando muito certo e estão virando, assim, referências no nosso país, no mundo. Como que você enxerga esse mercado, não só hoje, mas esse futuro, assim? Olha, eu acho que o Espírito Santo está numa posição maravilhosa. Eu acho que essa coisa do empreendedorismo pegou aqui. A gente também é uma cidade mais amigável, mais fácil, porque o empreender ele tem um pouco de improvisar, ele tem um pouco de
né, de testar. A gente é uma cidade maravilhosa para testar. Eu acho mercado teste, Exatamente. eu acho que Capixaba é maravilhoso para isso. Inclusive, a gente é referência nacional para isso. Porque a gente além da gente ser, assim, bairrista, a gente é um público exigente. Então, assim, para testar algo aqui, para dar certo, é porque realmente... Exatamente. Né? A gente é referência nacional para vários testes, que muitas vezes a gente nem sabe que estão acontecendo aqui. A gente também, se você olhar, a gente é bairrista, mas a gente também é um estado que tem muita gente fora, né? As pessoas vêm para cá e até gostam e ficam aqui, então tem um pouco... A gente também se tornou bairrista, Flávia, de um tempo para cá. O Capixaba, ele não tinha esse amor que tem agora. Você vê aquelas camisas, tem aquelas marcas locais. Sim, as marcas que estão bombando, poxa, bacana, né? isso, porque a gente usava muita coisa de fora. Não, a referência do Capixaba. Não era sempre assim? Que era o de fora que era o bom? Total. E na minha geração, lá atrás, na idade de vocês um pouco mais nova, quando eu tinha, era o Rio de Janeiro, né? Tudo era o Rio de Janeiro. Aqui a gente acho que só morava aqui e mal estudava. E tudo era coisa. E depois se tornou São Paulo, né? E o Rio também, sempre pelo charme, pela cidade bacana. Até por ser próximo, né? Muito próximo, e tem muita coisa boa lá, tirando a questão da base mesmo do estado. Mas assim, então o Capixaba hoje não, hoje ele tem um bairrismo, ele quer ficar aqui. Muita gente que foi morar fora voltou. Eu voltei. Né? Voltou. E hoje talvez você não saia daqui por nada, só se precisar momentaneamente. Ok, vou morar em São Paulo, vou morar não sei onde precisar. Aí, vamos pegar um gancho aqui também, onde precisar. Eu vejo às vezes muito jovens, eu tenho filhos jovens, né? E eles são um pouco idealistas demais. Porque eu quero fazer isso, porque é isso que eu acredito e tal. Sei, mas tem um momento que você vai fazer o que é preciso. Tem um momento que você vai ter que aguentar determinadas coisas. Aí depois você vem e depura, você puxa, você tenta botar do seu jeito. Tem hora que você vai fazer outra coisa que não... Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado. Os jovens, e no Papo de Quinta tem muitos jovens, porque ao mesmo tempo que eu acho que o idealismo, o empreendedorismo, isso tudo é importante, tal, mas você tem que ter cuidado para isso não virar quase uma teimosia e uma coisa de você achar que, não, eu quero fazer tal coisa e o mundo tem que me criar essa oportunidade. E às vezes ele não vai te criar essa oportunidade agora, ele vai criar lá na frente, ou você vai ter que fazer uma coisa, fazer uma ponte, alguém empréstimo ponte, você vai ter que fazer uma ponte aqui para depois você chegar onde que você quer, sabe? Então tem que estar aberto a isso também. Mas o mercado, voltando assim mais objetivamente, eu acho que o mercado capixaba é ótimo para isso. A UFES é um celeiro de cabeça, nossos cursos de engenharia aqui, de todas as engenharias, enfim, temos faculdades boas, temos um bom ambiente, a gente está perto de ser a Suíça brasileira, né? É verdade. Aqui é muito bom para viver, muito bom para investir, já é uma cidade de... assim, o estado, ele é um estado, até o governador Renato Casagrande outro dia num evento lá no São Paulo, no BTG, ele falou, olha, nós nunca vamos ser os maiores, mas vamos tentar ser os melhores, né? A gente tem que trabalhar para ser os melhores. E eu acho que o Espírito Santo tá seguindo nesse caminho. Tem umas coisas que ele ainda é provinciano e tal, mas está melhorando e a gente vai ser... Acho que daqui tem surgido muita coisa boa, com certeza. Ai, eu fico muito feliz com isso, até porque eu também estou empreendendo aqui, né? Você pode saltar daqui para onde for. Para onde for, colocar. A gente está caminhando para o final do nosso episódio e todas as nossas convidadas, a gente faz essa pergunta assim, qual que é a sacada de ouro, o que você deixa assim, de lição para quem está nos assistindo, nos ouvindo, qual que é essa dica de ouro assim, para quem está empreendendo, para quem está nesse caminho da liderança, né, da gestão, o que você deixa assim, de sacada para gente? Olha, eu acho que uma coisa que a gente falava antes, rapidamente, que no fim do dia são as pessoas, né? Aqui, seja lá o que você esteja realizando, você tem uma pessoa que está por trás disso tudo, que toma decisões, que erra, que acerta, que sofre, que vive, enfim, que realiza, né? Então, eu acho que é muito importante a gente nunca se desviar dos nossos valores, sabe? De quem você é, das coisas mais importantes, assim, que são a base de tudo, né? Porque, por exemplo, se você for ver aquele livro Principles lá, do Ray Dalio, né? Um livro enorme, maravilhoso, mas no fim do dia, o que ele fala ali? É como se você tivesse uma piscina de valores, e não importa o que aconteça, meio que as coisas caem você vai mergulhar naquilo, caem né? naquele modelo, e dali se espera uma reação, uma atitude, um tipo de comportamento que sai da sua base de valores, né?
Então, eu acho que isso é uma coisa para nunca se perder, porque você está vendo, às vezes, a pessoa começa a fazer sucesso sobe a cabeça, ou sobe aquilo, ou às vezes a pessoa não é correta com a outra. Eu tenho tido decepções pessoais com, às vezes, um amigo, uma outra. Mas por quê? Porque a pessoa, tem hora que fala alguma outra coisa, ela esquece toda aquela trajetória, sabe? Então, eu acho que a coisa mais importante é isso, é nunca deixar de ver ali de onde você saiu, quem você é, porque isso, com todas essas coisas todas que a gente falou, isso você vai permear a sua base, você vai compactar a sua vida, e a partir dali, eu acho que trabalhando muito e tendo muita motivação e acreditando, você vai ter sucesso. Ai, maravilhoso. Nossa, sim, estou honradíssima de ter tido esse papo com você. Eu espero que vocês também tenham tirado muitas ideias e muitos insights. Onde que a gente te encontra? Em rede social ou por onde que a gente te encontra, Simone? Não, eu tenho Instagram, só tenho Instagram, não tenho LinkedIn, não tenho Facebook, nunca tive. Nem o LinkedIn? Não. Simone. É uma pena, eu tinha que ter, né? Tantas pessoas bacanas que eu já lidei na vida, que eu acho que nem me encontro, e meu Instagram é fechado. Então, mas estão lá. Ou tem o Instagram da Lion, ou das empresas? Tenho, pois eu tendo a divulgar muito menos coisas do que eu faço, sabe? Eu sou meio tímida para isso. Mas estão lá, tem a Simone lá, depois me pede lá, a gente vai aceitando essas meninas tão bacanas. E assim, super parabéns pelo trabalho de vocês. Quisera eu que na minha época lá atrás tivesse isso, né? Para encontrar, para debater, para falar das dores, que é muito comum. Isso, a gente vai compartilhando, né? Você pega uma coisa ali, uma coisa, né? O outro que já passou e não... É isso, eu acho que as mulheres, sabe, nós somos uma fortaleza enorme nessa vida, né, nesse mundo, não tenho dúvida. Sai daqui e se coloquem mais, cada dia mais. Falem o que vocês estão pensando, mas também estejam preparadas para isso. Mas não tem que ter nem um minuto ficar atrás ou achar que está numa sombra de alguma coisa, alguma situação. Aqui não tem gênero. Nós somos pessoas e somos competentes. Bom, estamos ficando por aqui com mais um episódio do Papo de Quinta. Vocês me encontram nas redes sociais no @Flavitia e no Amolate Confeitaria. Sigam no Papo de Quinta, no Instagram é papo.d.quinta. Vocês também encontram os nossos episódios no canal no YouTube e no Spotify. E todos os dias, faça a diferença.